Boa noite! Boa noite. Eu sou o Bruno Barcelos. Eu sou o Rafael Ferreira. E hoje a gente está realizando mais um Motiva com Vida com o psicanalista Lenilson Ferreira, que vai falar com a gente hoje sobre depressão, sobre os sintomas, as causas, como tratar, o que influencia no desenvolvimento da depressão e como também sair desse quadro, que maneiras a gente pode buscar para viver com qualidade, viver bem, né? Então eu passo a palavra aqui ao Lenilson, que é professor, escritor, palestrante, e vai falar um pouquinho com a gente hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Lenilson Ferreira. Eu sou psicanalista, meu consultório fica aqui em Caraí. A minha linha de pesquisa está centrada no tripé depressão, bipolaridade e ansiedade. Nos últimos tempos tem sido mais focada particularmente em depressão. Eu faço um trabalho social aqui em Niterói, na minha cidade, que é o GAP, Grupo de Apoio à Pessoa com Depressão e Ansiedade. Já vou aproveitar para fazer um convite. Todos estão convidados para a nossa próxima reunião, que é mensal, acontece aqui na Associação Médica Fluminense, aqui na Roberto Silveira. O endereço é Roberto Silveira 123. O que é o GAP? O GAP é um trabalho social, como eu disse, nós temos o apoio da Associação Médica Fluminense, e nos reunimos uma vez por mês, na última quinta-feira do mês. Repetindo, última quinta-feira do mês, que esse mês vai ser no dia 29 de junho. O que acontece no GAP? As famílias das pessoas que têm depressão, que suspeitam ter ou que pensam ter depressão, elas nos procuram. E lá nós fornecemos basicamente orientação. Lá não é feita terapia, lá não é feito tratamento. Nós seguimos o protocolo da Organização Mundial da Saúde, que determina que, para enfrentar essa depressão, o primeiro grande inimigo a ser vencido é o preconceito. E a falta de informação sobre a depressão? Muita. Para você ter ideia, eu costumo dizer nas minhas apresentações que do Morro do Cavalão às coberturas ricas da praia de Caraí, o que impera é a falta de informação. Isso é a tônica. Por que há falta de informação, a meu ver? É um misto, né? É o efeito Tostines. Há falta de informação que gera o preconceito, e o preconceito vai gerar mais falta de informação. Por mais incrível que pareça, ainda hoje, praticamente na segunda década do século XXI, nós ainda temos de afirmar que depressão é doença. Eu ainda tenho que afirmar isso. As pessoas precisam ouvir isso. Depressão é doença. Depressão não é frescura. Depressão não é piti. Depressão não é coisa exclusiva de mulheres, embora as mulheres sejam entre 70% da população atingida. Há um número maior de mulheres que são afetadas pela depressão. Sim, a cada 3 pacientes, 2 são mulheres. Interessante. Há várias teorias para explicar isso, fala-se muito da questão hormonal. Eu particularmente acredito na questão cultural. O fator externo é um fator preponderante no surgimento da depressão. Para você ter uma ideia, lá nas reuniões do grupo de apoio à pessoa com depressão, as mulheres são praticamente 80%. E o perfil dessa mulher é mãe ou esposa. Esposa/namorada. Mas elas vão buscar orientação para os seus companheiros? Sim, vão buscar orientação para os seus companheiros, para os seus maridos e para os seus familiares de uma maneira geral. Mas eu começo a perceber que o público do GAP ele vem mudando e a faixa etária está caindo. Mais jovens é que estão... Outro dia foi muito interessante, eu recebi um garoto de 15 anos. Ele chegou sozinho. Ele procurou ajuda por conta própria? Por conta própria. Interessante isso. Interessante. Ele falou que conversou com a mãe não deu a menor importância, e ele jogou no Google, achou o grupo, o GAP, e resolveu ir. E foi muito legal, porque ele deu o celular da mãe dele e eu liguei. E foi assim, a mãe quase caiu para trás. Eu falei, o seu filho está buscando ajuda. E ela disse, não, mas eu acho que ele não tem nada. Eu falei, é possível que não seja, mas nós precisamos investigar. Claro, sim. Quando um adolescente vai buscar ajuda, diz que está em sofrimento psíquico, e ele nitidamente estava em sofrimento psíquico, enfim, ele falou que estava pensando em buscar um psiquiatra, mas tinha medo. Olha.
E isso também é uma coisa interessante, né? Eu percebo que as pessoas associam muito depressão a tratamento medicamentoso. Veja, o que recomenda a Organização Mundial da Saúde, que é o protocolo que eu sigo estritamente do ponto de vista dos interesses do paciente. Tá? Eu pertenço a um grupo de estudos que se reúne na Flórida, psicanalistas do mundo todo, nos reunimos todos os anos na Flórida, e lá eu percebo que essa é uma tendência no mundo dos meus colegas psicanalistas seguirem esse protocolo. Primeiro, quando eu enfrento a depressão no consultório, eu vou primeiro trabalhar com informações. Esse é o objetivo do GAP. O GAP fornece informações. Sim. Segundo, eu vou precisar de uma psicoterapia. Eu vou precisar de uma abordagem medicamentosa. Por quê? Se for um caso de depressão moderada a profunda, a grave, a terapia não vai conseguir penetrar. O paciente está inerte, o paciente está, se for uma depressão mais agitada, ele não vai estar acessível de uma terapia funcionar. Não é? Essa é a minha experiência como psicanalista. Então eu costumo dizer que o medicamento vai entrar como um extintor de incêndio, sabe? Ele vai debelar as chamas ou vai diminuir a intensidade, ou seja, ele vai combater os sintomas. Muitos psiquiatras que trabalham comigo aqui em Niterói, alguns até no Rio, falam isso, repetem isso todos os dias. O remédio não resolve, ele é parte da solução. Só o remédio não resolve. É um trabalho em conjunto. Sim, e cada vez mais, aí vem o Movimento Global para a Saúde Mental, do qual eu faço parte como membro individual. Já se fala hoje, de uma forma bem aberta, da abordagem multidisciplinar. Então eu vou ter um nutrólogo que vai cuidar da alimentação do meu paciente, eu vou ter um educador físico que vai cuidar da atividade física aeróbica principalmente, eu vou estimular o meu paciente a ter um projeto de vida. Então você está vendo que aquela psicanálise clássica, ela não é bem-vinda nesse espaço. Eu vou usar basicamente psicoterapia breve. Psicoterapia de base psicanalítica, os resultados são muito positivos. Então, resumindo, o protocolo é, primeiro, informação, segundo, medicamento prescrito por um psiquiatra, terceiro, a psicoterapia, e quarto, eu vou precisar, a meu ver, essa é uma proposta original do GAP, ter um grupo de apoio que vai incluir familiares e amigos. Uma rede. Uma rede, sim. Legal falar de família. Normalmente, o paciente ele não vai procurar ajuda, como aconteceu com esse exemplo que você deu do garoto de 15 anos. Isso é raro. São casos bem específicos. Sim. Quando a família deve procurar ajuda? Quais são os sinais e sintomas que a família possa identificar e dizer assim, não, acho que é a hora de eu procurar ajuda para essa pessoa? Tá. De novo, eu vou me apoiar nas instruções na cartilha da Organização Mundial da Saúde. Preste atenção em três aspectos básicos, três aspectos comportamentais para desconfiar que possa haver sofrimento psíquico nessa pessoa. Primeiro vai ser um recolhimento. Essa pessoa tende a se retrair. Ou se retrair muito mais, se ela já for uma pessoa retraída, não é? Se esse retraimento for muito aprofundado, pode chegar às raias da fobia social. Segundo, uma mudança de hábito muito súbita. Por exemplo, vamos admitir que esse adolescente gostasse muito de um determinado esporte e do nada ele se desinteressasse. Então esse é um outro aspecto, mudanças de hábitos muito súbitas. E terceiro, quando houver alterações de humor muito frequentes, sabe? Aquela pessoa que ela é mais extrovertida e do nada ela vai ficando amuada, ou até o oposto, não é? Nós temos casos de depressão em que o humor fica mais agitado, por exemplo, se tiver uma depressão bipolar. Que aí tem um estado um pouco de euforia. Isso, exatamente, um estado de euforia. Embora o professor Murphy mostrou lá nos Estados Unidos recentemente, os casos que estão preponderando, a maior prevalência é da combinação da bipolaridade entre depressão e irritação, ao invés de depressão e mania, enfim.
Ah, interessante essa informação, né? Muito interessante. A depressão masculina também é muito diferente da depressão feminina, diga-se de passagem. Ah, isso é legal. Isso eu acho que as pessoas ali em casa, tem gente com a gente, desculpa te Deixa cortar. eu só dar uma pausa para falar com o povo, que o pessoal começou a chegar. Pois não. A minha mãe, ela sempre é a primeira a chegar, dar boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite, Neinha. Neinha, oi Neinha, boa noite, Neinha. Hoje também a esposa do Bruno, ela fez uma colocação aqui. Depressão não é sinônimo de tristeza, mas sim o contrário de vitalidade. Seria uma afirmação cabível? Porque as pessoas associam muito tristeza à depressão. Isso, a sua esposa provavelmente leu O Demônio da Meia-Noite. O Demônio da Meia-Noite. No Demônio da Meia-Noite ele tem essa grande sacação. As pessoas costumam, ou pelo menos costumavam entender que depressão, o oposto da depressão fosse alegria e felicidade. Não é. O oposto da depressão é a vitalidade. Porque a perda da vitalidade, lembra-se que eu falei agora há pouco do recolhimento, sim, da mudança de humor. Sim. Vitalidade o que é? Vitalidade é movimento, né? Ânima vem do latim movimento, enfim, tá? Animado, desanimado, com ou sem movimento. Então, é importante lembrar que muitas pessoas dizem assim: mas já passou o ciclo depressivo, como pode ter passado se eu não estou alegre, se eu não estou feliz? Bem, a terapia, o medicamento, a psicoterapia, a psicanálise, em linhas gerais, elas não vendem a felicidade. A felicidade é uma conquista de cada um. Sim. É uma batalha individual. O que nós vendemos, o que nós propomos, do ponto de vista psicanalítico, é uma melhor qualidade de vida. Isso implica mais prazer em viver, menos dor. Mas a felicidade, aí eu vou provocar, se é que ela existe, não dá para vender, não. Ela não vem do medicamento e da terapia. Eu penso, pelo menos, eu queria dividir com você para saber a sua opinião, que o que a psicoterapia ou as psicoterapias oferecem é condições para a busca da felicidade. Cada um que vai buscar a sua. É uma empreitada individual. Mas é uma união de recursos, ou pelo menos o desenvolvimento de alguns recursos, para que cada um faça essa busca. Poderíamos... Sim, por exemplo, Freud vai definir que o normal é aquele que é capaz de amar e trabalhar. Então, se o cidadão trabalha e ama, ele é normal. Na depressão ele não vai conseguir amar, porque a libido dele, do ponto de vista psicanalítico, a libido vai refluir para o ego. Então ele não vai se apaixonar. Uma pessoa doente, ela tende a não projetar no outro, ela vai projetar em si mesma, na luta pela sobrevivência. Então imagina uma pessoa com um câncer terminal, a chance dela se apaixonar é 0 ou quase 0. Sim, refluiu sobre ela a libido, né? Então o que se propõe é se buscar uma solução subjetiva. Por isso que na psicanálise, quando temos uma terapia de suporte para o enfrentamento da depressão, o paciente não vai para o divã. A terapia vai ser a terapia do frente a frente. Né? A frase clássica de Freud é: o paciente será sustentado no olhar. E naquela sustentação no olhar, ele vai construir as suas alternativas. Então, os melhores sucessos que eu tenho visto aqui em Niterói, por exemplo, com o brilhante Dr. Marcos Nilo, psiquiatra, nós fazemos essa dobradinha. Então eu vou dizendo: olha, tem percebido isso no paciente, e ele vai, por sua vez, ajustando as suas estratégias medicamentosas. Essa associação entre psicanálise e psiquiatria, ela é fantástica para o bem-estar do paciente. Legal. Começaram já a mandar algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é: depressão tem cura? Bela pergunta. Quem fez essa pergunta? Minha mãe. Minha mãe? Minha mãe é a Neinha, a sua pergunta é muito boa. Depressão é uma doença crônica, portanto, ela não tem cura na acepção clássica do que aquilo que a medicina considera, né? Que é a remissão total dos sintomas, na tendência a não retornar. Cura em depressão significa controle. Eu gosto de comparar a depressão com a hipertensão. Se o sujeito tem hipertensão, mas ele segue todos os protocolos de tratamento, ele provavelmente vai morrer com hipertensão, mas não vai morrer de hipertensão. E idem para depressão. Sim. Idem, né? Nós sabemos, por exemplo,
que 50% dos pacientes eles têm melhora acentuada com uma jornada de tratamento. Mas aquilo pode retornar? Pode. E quanto mais crises ele tiver, mais crises ele tenderá a ter. Aproveitando também para dizer que 10% dos pacientes, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, eles não respondem positivamente à terapia medicamentosa, aos psicofármacos, não respondem, e respondem muito pouco às psicoterapias. Esses pacientes, que felizmente são minoria, eles só tendem a obter sucesso com a ECT, que é a eletroconvulsoterapia feita por psiquiatras, que seria, não sei se eu estou mostrando muita ignorância, mas seria uma espécie de bisneto do eletrochoque. Só que em situações muito diferentes, né? Hoje o ambiente é muito diferenciado, o acompanhamento de um anestesista, enfim. Aqui em Niterói é um belíssimo profissional que faz esse trabalho. O problema são custos, né? Os planos de saúde, via de regra, não cobrem, não conheço nenhum plano que cobra ST, e as sessões, a última informação que eu tenho, elas vão custar em torno de R$1.500 a R$2.000. Por sessão. Por sessão, e serão pedidas não menos que 10 sessões. Então você tem que estar disposto a gastar, mas os resultados são muito interessantes. Muito interessantes. Denilson, a Ana Paula Gomes, você já falou um pouco, mas acho que ela entrou ainda agora. Ela gostaria de saber se dá para tratar a depressão sem medicamentos. Em que momento a gente percebe a necessidade do medicamento? Olha, Ana Paula, os casos em que eu vi de só a psicoterapia deu conta foram os casos de depressões mais leves. Depressões mais brandas, sim, mas nas depressões de porte médio e mais agudo, a minha experiência mostra que não. Então, o que é que eu faço? Eu não fecho um diagnóstico sem o apoio do psiquiatra. Por que eu não faço isso no caso da depressão? Eu não sei se esse paciente tem algum distúrbio glandular que vai escamotear sintomas clássicos da depressão. Por exemplo, se ele tiver um distúrbio da tireoide, os sintomas serão muito próximos da depressão. Perda de humor, perda de libido, perda de energia. Eu não sou médico. Então, nessa hora é importante que a psicanálise se aproxime da psiquiatria, porque lá ele vai verificar o hardware e eu vou verificar o software. Sim. Se ele disser para mim, olha, o hardware está legal, mas a máquina não roda bem, eu vou dizer, isso é software. Mas quando você observa o paciente, observa a linha de ascendência dele, você começa a observar, porque nós sabemos que a depressão vai ocorrer quando há a combinação de 3 fatores. Os fatores genéticos, então eu preciso ver a linha de ascendência dele. Sim, a genealogia, né? A palavra que fugiu. Eu preciso saber qual é a cultura daquela pessoa, qual é a história dele, porque geralmente é um elemento disparador, embora nem sempre. Sim. Ele pode ter uma perda, e esse é um ponto de vista bem difundido. Onde há depressão, há uma perda, seja real ou seja fictícia. E terceiro, como aquela pessoa se organiza psiquicamente. Esses 3 fatores se combinando, bum! A depressão eclode. Eu só queria, antes da gente ler mais perguntas, pedir para quem está assistindo, a gente tem um número bacana de pessoas com a gente, primeiro que se apresentem para a gente saber quem está com a gente, e segundo que compartilhem, para que mais pessoas possam acessar, tirar dúvidas, informações, conhecer o Lenilson e ter mais acesso aqui a informações. A Ana Paula tinha elogiado bastante, ela disse que é um excelente assunto e uma excelente iniciativa. Então a gente agradece aí esse elogio e que bom. Ana Paula, vem a nossa reunião do grupo de apoio à pessoa com depressão, Ana Paula. Última quinta do mês, Associação Médica, 19 horas, é só estar presente, não precisa se inscrever. Legal. Thaís, a esposa do Bruno, ela está perguntando, na verdade ela está dizendo aqui, depressão pode se manifestar através de agressividade? É verdade que os homens tendem a ser mais agressivos e as mulheres mais melancólicas? É sim, isso mesmo, essa é a tendência. Eu costumo dizer que depressão feminina é assim, recolhida, e depressão masculina é sim. É por isso que é preciso um bom profissional, um bom olhar para fechar esse diagnóstico. É isso mesmo, a resposta é sim. Tá, comentando com o Bruno de Seda, é correto afirmar que existe depressão
ou depressões? O mais correto é afirmar que existam depressões. Por mais que nós saibamos bastante a respeito dela, do ponto de vista, vou até me permitir falar da psiquiatria, porque eu vou aos congressos dele, mais aos seminários para saber o que está sendo discutido, enfim. Mas por mais que tenhamos evoluído, há muito que ainda não sabemos. Há muito que ainda não sabemos. Então, o mais correto é falar de depressões. A depressão numa criança, a depressão num adolescente, a depressão na terceira idade. Depressão pós-parto, né? Também. Depressão pós-parto. Agora, no último Dia Mundial da Saúde, que foi comemorado no mês de abril, a Organização Mundial da Saúde escolheu o tema desse ano de depressão, até onde eu saiba pela primeira vez na história da data, que nós centrássemos o foco em 3 públicos. No público criança e adolescente, no público terceira idade e no público pós-parto. E não é por acaso. Né? Para você ter ideia, até os anos 70 do século passado, acreditava-se que criança e adolescente não tinham depressão. Olha, hoje nós sabemos que é o público onde mais cresce, criança e adolescente, não é? Então, os anos 70 foram ontem na história da humanidade. Sim. Para você ver como esse conhecimento evoluiu muito. Então eu prefiro, alguém que perguntou sobre depressões, usar no plural. Depressões. Agora, você levantou uma questão que me chamou a atenção dessa incidência maior em crianças e adolescentes, até no GAP tem tido um público mais jovem indo ao grupo. Começa a crescer. Você tem uma ideia do que pode estar influenciando a essa busca ou esse afetar mais esse público? Olha, eu recomendo que leiam os trabalhos do Dr. Jorge Forbes, o brilhante psicanalista, orgulho e glória da psicanálise brasileira. Ele fala das mudanças pelas quais passou a humanidade nos últimos 30 anos. Né? Há quem afirme hoje que nos 30 últimos anos a humanidade inventou mais formas de viver, amar, trabalhar, existir, morrer, do que nos últimos 300. Então, viver nunca foi algo tão complexo para a humanidade. Né? Essa coisa de tempo real, me chama muita atenção o conceito de tempo real. Fala-se em tempo real, por exemplo. Isso aqui que a gente está fazendo é real. Eu estou aqui em Caraí e você está aí em Tóquio, está me ouvindo em tempo real. Se esse tempo é considerado real, ou seja, o hiperagora, o que não for hiperagora vai ser irreal. Por definição, não é? Sim. Então, se o que interessa é o tempo do agora, daqui a 5 minutos já não é mais agora. Então, como fica essa necessidade nossa de consumir, né? Consumir coisas, consumir pessoas, consumir ideias, consumir informação. Então, a velocidade da contemporaneidade é uma das razões. A nossa capacidade diagnóstica vem evoluindo muito. Tá? Um outro fator que eu creio que seja preponderante é a pressão social que existe sobre os jovens hoje. Eu tenho aqui no consultório uma população muito grande de pacientes adolescentes, eu trato a partir dos 12 só. Eu tenho dificuldade de convencer os pais a diminuir a agenda de compromissos. Tenho dificuldades. Jovens aqui que eu olho com 13 anos e eu pergunto para ele, que hora você brinca? Sabe? Se uma coisa do tipo, ele tem 40 minutos para brincar no dia. O que é isso? Ele estuda 2 idiomas. Natação, judô, futebol. Quando tem natação, judô e futebol, isso é do prazer. Sabe? Mas quando tem tênis, porque a mãe gosta de tênis, e coisas do tipo, não é? Então, onde é que está? Será que isso leva, por exemplo, a infância acabar cada vez mais cedo? Isso é um outro fator. Infância acabando cada vez mais cedo. E a adolescência, se é que termina? Quando é que termina? Tem alguma data para acabar? Isso. Antigamente a gente dizia, né? Acabou aos 18, né? Hoje, sei lá, 28. Você tem adolescente com 30, com 40? São os adolescentes. Adolescentes. Eu estou escrevendo um livro sobre isso chamado Mulheres Fortes e Homens Fracos. Né? Uma coisa que o Gabeira já falava lá atrás, do que o crepúsculo do macho, enfim, né? Eu tenho visto cada vez mais isso na sociedade. Mulheres muito fálicas e homens assustados. Porque também teve uma mudança de comportamento
social nas mulheres também, né? Né? Que afetou muitos homens nessa mudança, né? Sim, elas adquiriram um novo discurso, uma nova prática, várias novas culturas, e nós homens, e aí? Como é que nós adequamos o nosso discurso, não é? Uhum. Continuar com aquele discurso machista já não cola mais aí. Como você dá conta dessas demandas? Não tenho respostas muito claras. Bom, a Ana Paula Gomes, ela está falando aqui que está perguntando, na verdade, esse tratamento multi- e interdisciplinar, como você falou, pode ser possível, mas não é muito acessível, né? Infelizmente, isso dificulta o tratamento? Ana Paula, eu vou me permitir discordar de você, é acessível. Olha só, aqui em Caraí, aqui em Niterói, eu faço um trabalho social em vários bairros pobres, as chamadas comunidades. Lá eu os oriento a ter tratamento psiquiátrico de graça. Aqui, no Hospital de Jurujuba, excelente nível de atendimento gratuito. 24 horas. E é a nossa emergência psiquiátrica em Niterói, não é? Não só em Niterói, ela serve para outras cidades então, periféricas. Excelente qualidade. Então lá você tem psiquiatra. Aqui, os CAPs, né? Os CAPs, exatamente. O governo atual está dando um jeitinho de acabar, né? Infelizmente. Mas os CAPs, nós somos um dos poucos países do mundo a ter esse tipo de serviço. Então a psiquiatria é possível você ter. A Faculdade de Medicina da UF oferece o acompanhamento psiquiátrico. Aí vem a questão da psicoterapia. As faculdades de psicologia, que em Niterói são 4 ou 5, têm os SPAs. Vários amigos meus têm uma cota de pacientes gratuitos, como eu tenho. Agora, como faz abordagem multidisciplinar? Por exemplo, atividade física. Vários grupos fazem isso na Praia de Caraí ou por aí pela Cidade de Graça. Existe serviço de yoga gratuito. A prefeitura, e não estou aqui fazendo apologia da prefeitura, mas algumas atividades culturais gratuitas. Então, falta de dinheiro não é uma barreira, não. A gente tem algumas pessoas com a gente, a Ângela Maia, boa noite, a Nossa. Fabiana Ribeiro, tem bastante gente aqui com a gente. E um detalhe que você está colocando que eu acho importante, eu acho que talvez Niterói ainda é uma cidade bem servida de opções alternativas, que não sejam tão oneradas. Sim. Mas temos pessoas também assistindo a gente de outras cidades. Sim. E que talvez tenham uma carência um pouco maior de alguns recursos. Sim. Né? E teria algo que você possa indicar que essas pessoas poderiam fazer meio que por conta própria, dentro do possível delas? Veja, o primeiro passo é saber se realmente você está enfrentando uma depressão ou não. Uhum. É muito interessante ouvir algumas pessoas dizerem, e isso, eu repito, é uma peculiaridade da língua portuguesa que não ajuda bastante nesse aspecto. Em português nós confundimos muito deprimido com triste. Uhum. O cidadão diz assim, ontem eu estava deprimido. Na realidade ele quer dizer, ontem eu estava triste, estava para baixo, né? Tristeza é um dos sintomas da depressão. Mas pode haver tristeza sem haver depressão. Onde há depressão, certamente haverá tristeza. Mas onde há tristeza, não necessariamente haverá depressão. Então a primeira pergunta é, você tem depressão? Se você não tiver acesso a um psiquiatra, você pode procurar um clínico, pode procurar médicos em geral, que serão mais habilitados em lhe ajudar nisso, não é? Por exemplo, o CVV é um trabalho, Centro de Valorização da Vida, 141, não me recordo, veja lá no Dr. Google, que vai te dar o telefone. Eles dão apoio, não é um apoio terapêutico, mas é um suporte, 24 horas por dia. Qualquer canto do Brasil você tem acesso, não é? É muito importante que você tenha uma atividade física. E a melhor de todas que eu conheço, para quem tem depressão, é gratuita, que é caminhar ou correr. Uhum. Basta você pegar uma reta e sair andando, não é? Sol ajuda muito na produção de certas vitaminas que vão regular o seu humor. Muito bom. Eu recomendo também que as pessoas visitem a minha página, se vocês me permitem, que é www.lenilsonferreira.com www.lenilsonferreira.com. Lá tem muito material, inclusive o meu último livro, que é Saúde Emocional do Professor, fala vastamente sobre depressão e como enfrentar. A gente sempre avisa que, enquanto a live está acontecendo, a gente não consegue editar as informações. Mas assim que a gente encerrar, vai ter na descrição do vídeo a página, os telefones de contato, o endereço do psicanalista Lenilson, assim como os nossos
páginas de acesso, da Motiva, do Rafael e a minha. Então, assim que terminar a live, a gente edita o vídeo e coloca essas informações ali embaixo. E para quem estiver assistindo no YouTube, que depois da live vai lá para o YouTube, lembre-se sempre de se inscrever no canal para ter acesso às informações, aos vídeos já feitos e aos que virão. Então, fiquem atentos aí, acessem a página, o site do Lenilson e a página que também se chama Psicanalista Lenilson Ferreira no Facebook, tá bom? Isso aí. E a Fabiana Ribeiro. Devemos incentivar uma pessoa com depressão a buscar mais informações sobre a doença? Pesquisar sobre, etc. Certa vez, ela ouviu dizer que não, pois isso, dependendo do grau da doença, pode incentivar até mesmo o suicídio. Procede? É uma pergunta difícil, é uma pergunta interessante, mas bastante complexa. Eu vou me permitir entender que é uma pergunta da ordem da subjetividade. Vai depender como se diz isso em português, o fine tuning, o ajuste fino do psicanalista. Isso é da ordem da intuição dele, não é? Para sentir aquele paciente. Há pacientes que eu recomendo sim, que ele leia. Há pacientes que eu não recomendo. Então, eu não generalizaria. Eu diria que, primeiro, as doenças mentais elas precisam ser compreendidas. Se eu tenho um câncer, eu vou ao oncologista, ele vai diagnosticar, ele vai prescrever o tratamento, eu vou seguir e espero me curar. Mas não há uma necessidade intrínseca de saber como aquela célula se tornou cancerosa. Perdão. No caso da depressão, não. Eu preciso que o meu paciente entenda. Eu preciso que ele se instrua até para ele saber quando é tristeza e quando é depressão. Ele não vai estar deprimido full time. Aí eu vou pegar o gancho para explicar algo que me perguntam com frequência. Lenilson, como ela pode estar com depressão, a minha mulher, se ontem ela estava no Plaza fazendo compras? E me perguntam isso com frequência. E eu vou dizer, olha, isso pode significar uma janela nesse quadro depressivo e frequentemente também significa que ir lá fazer aquela compra foi um ato de desespero dela buscar algum ar para respirar no meio do sufoco que é a depressão. O depressivo frequentemente camufla. Eles usam uma máscara. Vejam um vídeo no YouTube chamado Cachorro Preto. Em inglês é I Had a Black Dog. É da Organização Mundial da Saúde também. Olha, eu não estou sendo pago pela Organização Mundial da Saúde para falar tanto. É porque o trabalho deles é tão bom que eu gosto muito de citar. Veja esse vídeo, vai mostrar como as pessoas tendem a camuflar. Eu respondi a pergunta ou saí pela tangente? Não, eu acho que você respondeu. É que talvez ela tenha pensado em como ela deve agir, mas só que vai cair na mesma resposta, que depende de cada pessoa. Eu creio que informação é melhor que haja do que não haja. Sim. Já que, por exemplo, como eu vou enfrentar o preconceito? Sim, sem informação não dá. Quando a pessoa entende que depressão pode acontecer em crianças, a coisa começa a mudar. Sim, o olhar muda para aquela... Muda completamente, muda. Quando a pessoa entende que a depressão não vai embora se ela não fizer nada, a coisa tende a mudar também. É que também tem isso, né? Eu na minha experiência clínica, eu tenho alguns pacientes que às vezes você propõe uma atividade física e aí a resposta é que está muito desanimado para fazer atividade física. Claro. Como se tivesse que esperar a animação chegar para aí sim fazer atividade física. Uma conta que não fecha. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, você não tem ânimo para fazer, é claro que você não quer, eu estou lhe pedindo exatamente aquilo que você não quer fazer, mas veja a atividade física como um remédio. Eu não tenho ânimo, me dê 10 minutos. Depois de caminhar 10 minutos, a tendência é que você vai se sentir melhor do que se sentia antes. Então, ele vai caminhar 20 minutos, vai se sentir melhor. Vai curar, vai resolver? Não. Mas como a abordagem é multidisciplinar, vai ser mais um tijolinho que nós vamos botar nessa parede da melhora psíquica dessa pessoa. Muito legal. A Jerusa Fernandes, ela está dizendo que a mãe dela tem depressão e foi através de informações do GAP que ela começou a entender a depressão e aceitar o tratamento. Oi, Jerusa. Isso tem acontecido com muitas famílias e eu repito, aqui em Niterói eu vejo isso entre as famílias ricas e as pobres. Eu enfatizo muito a questão social
Porque ainda há gente que acredita que depressão é coisa da madame rica que não tem o que fazer, que é falta de trabalho. Não é. Atinge a todas as camadas sociais. Eu lembro sim, lembro da sua mãe no GAP, lembro de você lá participando. É muito importante que a família abrace quem tem depressão e o traga, porque frequentemente ele não tem forças para fazer assim. Vou lhe dar um exemplo. No meu consultório aqui na Domingos de Sá, em Caraí, eu tenho pacientes nesta rua, na mesma quadra, com um quadro depressivo tão grave que não consegue sair de casa. Nós fazemos as sessões via internet. E ele está a 100 metros do meu consultório. Mas eu preciso primeiro trabalhar para animar aquela pessoa de alguma maneira, tirá-la daquele estado de prostração, aí sim, para ela começar a caminhar. A Jerusa também elogiou muito aqui, dizendo que, te parabenizando, Lenilson, dizendo que é um excelente trabalho que você realiza. Muito obrigado. O trabalho, a iniciativa foi deles aqui, dos dois belos psicólogos. Obrigado. Obrigado. Tem a Carla Pimenta com a gente, a Edna dos Santos, Ângela Machado, Elaine de Souza também, Ana Caroline, tem muita gente assistindo a gente. Compartilhem. E algumas pessoas falaram para mim mais cedo, perguntaram para mim, para eu repassar a pergunta para você. Sim. Se síndrome do pânico estaria dentro de uma depressão. Qual é a diferença entre síndrome do pânico e depressão? Veja só, a síndrome do pânico, nós sabemos que ela é causada por algo da ordem da ansiedade. Uhum. E cada vez mais fica claro que depressão e ansiedade são faces de uma mesma moeda. Tá? De alguma forma, elas caminham juntas. Elas estão frequentemente presentes de várias formas. Então, síndrome do pânico, eu poderia entender como dos processos ou dos estágios da eclosão da doença. Eu suspeitaria. Uhum. E é para isso que eu recomendo fortemente que haja um trabalho paralelo da psicoterapia, seja ela psicologia ou psicanálise ou outras psicoterapias, com um médico psiquiatra. Recomendo fortemente. É muito interessante a palavra pânico. Para quem não sabe, pânico vem de uma figura mitológica, uma figura... os romanos criaram uma expressão chamada pânicos incontatis, que significava o medo de encontrar Pan. Pan é a figura mitológica que habitava as florestas, é dali que a religião católica vai buscar referência para criar a ideia do diabo. Uhum. Ele tem chifre de bode, ele tem barbicha de bode, ele é meio homem, meio bode. Então imagina qual é a sensação de encontrar com esse cara no meio da floresta. Assustador, né? Exatamente. E o pânico é isso, né? A sensação de morte iminente é muito, muito forte. Bom, você falou um pouquinho sobre isso já, mas algumas pessoas, elas demonstram uma dificuldade muito grande. Eu estou dizendo que você já falou disso, sobre a depressão não ter cura. Sim. E aí, muitas pessoas elas ficam com a ideia do tipo, eu vou ficar preso a um medicamento a minha vida inteira. Medo da dependência do remédio, Normalmente, o que eu falo para algumas pessoas é o seguinte: um diabético, ele não fica dependendo da insulina para viver, Sim. mas que isso permite com que ele tenha condições de viver a vida dele. Por que não entender e aceitar que é possível você conviver e viver com a sua doença com o medicamento? Acho que está ligado ao campo do preconceito também, a falta Sim. de informação. As pessoas se colocarem nessa... terem a ideia de que, bom, se o remédio está ali para ajudar e que vai possibilitar que você tenha uma vida mais próxima do normal possível, por que não? Sim, eu creio que a maioria dos pacientes que eu tive ao longo da vida enfrentando depressão, o medicamento foi introduzido pelo psiquiatra, a psicanálise começou a ser desenvolvida, as práticas coadjuvantes foram adotadas. À medida em que foi se observando a melhora do paciente, o psiquiatra começou o desmame. O medicamento não precisa ser para sempre.
Lembro que quem fala com propriedade de medicamento é médico, é departamento de médico. Mas, enfim, de tanto trabalharmos junto com ele, nós observamos isso. Os psiquiatras que fazem parceria, eu vou trocando informações e eles também, obviamente, tiram suas conclusões quando começam o famoso processo de desmame. Então aí nós temos um primeiro obstáculo. Um dos grandes obstáculos que surgem logo no início do tratamento é a adesão à terapia. Há uma resistência muito forte. Há uma resistência muito forte. Então, uma das piores decisões que o paciente pode tomar é começar o medicamento e interromper por conta própria. Essa é uma das piores decisões que ele pode tomar. Então, se você começou a tomar um medicamento e ele provocou algum efeito colateral adverso, fale com o seu psiquiatra imediatamente. Ele vai saber o que fazer. Com relação à terapia, as respostas não virão em dias ou semanas. Embora isso não precise levar anos, é preciso se investir a médio e longo prazo. Eu diria que não menos de um ano. É preciso se investir, não virão resultados em dias ou semanas. Agora, Lenilson, você tem muitos casos em que as pessoas elas interrompem o medicamento por conta própria? Já tive mais. Eu já tive mais. Mas ainda tenho, infelizmente. Tenho sim. Tem paciente que diz para mim que está usando o medicamento e eu começo a ver efeitos adversos e vou verificar e ele não está usando. É por isso que, além de outras razões, que quando nós temos um caso de depressão, eu recomendo apoiar a família. A depressão é uma doença que vai produzir efeitos sobre todo aquele grupamento familiar. O que vai causar? Vai causar uma exaustão psíquica naqueles familiares. Então é preciso fortalecê-los. Sabe aquela ideia de cuidar do cuidador? É por aí. Então eu trago sempre as famílias. Eu diria que um paciente com depressão, pelo menos a cada 40, 45 dias, eu quero ver a família. Se a família é muito grande, eu vou à casa. Família que eu digo são todos que moram naquela mesma casa. Eles precisam entender. E é fantástico como eles fazem sempre as mesmas perguntas. Isso é fantástico. As mesmas perguntas. É depressão mesmo? Isso não é frescura? Tem uma pergunta que eu gosto muito, quando pergunta assim, isso não é coisa da cabeça dela? Eu falo, é da cabeça, não é do joelho. É da cabeça mesmo. Não é do tornozelo nem do calcanhar, é da cabeça. Você acha que hoje há uma maior aceitação da depressão enquanto doença, enquanto... Sim. Olha só, eu tenho 57 anos. Eu me lembro que nos anos 80 quase não se falava disso. Depressão é uma coisa distante. Bipolaridade, então, só marxiano que tinha. Hoje em dia, as doenças emocionais estão tão difundidas que esse século é considerado o século das doenças mentais. Quando você fala assim, eu faço muito essa experiência com palestras para pais, escolas, palestras em clubes, igrejas, eu digo assim, pessoal, uma criança que é muito agitada, o que é que ela tem? Eu falo, TDAH. Qual a sua profissão? Sou advogado. O volume de informações que essas pessoas têm. Uma pessoa que tem alternância de humor muito grande, o que é que ela é? Bipolar. Todos dizem. Isso mostra que esses conhecimentos, os seus rudimentos naturalmente, claro, saíram dos meios especializados e se difundiram entre a população. 2 ou 3 semanas eu falei para alunos de uma grande escola aqui de Niterói, ensino médio, e perguntei a eles, quem conhece alguém que tome Rivotril? 95% dos alunos levantaram o braço. Quem tem dificuldades aqui para dormir? 80% levantaram o braço. Já quem afirme que o nível de ansiedade na criança, o nível de ansiedade do adolescente atual é correspondente ao paciente psiquiátrico dos anos 30. Olha. A doença dos anos 30 é o normal de hoje. Alguma coisa nessa linha, né? Se nós pegarmos a curva da evolução tecnológica da humanidade, a curva da evolução cultural, ela vai acompanhar, mas a evolução biológica não acompanha. Ou seja,
com as mesmas estruturas, os mesmos aparatos fisiológicos, temos que dar conta de muito mais. E como é a interação do sono, ou melhor, da falta de sono, com a depressão? Ah, sim. É uma pergunta muito boa. Alterações do padrão de sono são uma das evidências mais concretas de que há sofrimento psíquico. Então há que se desconfiar. Ele vai passar a dormir mais, ele vai passar a dormir menos. Inclusive há uma teoria que já vem ganhando algum corpo de que ela teria surgido, a depressão como conhecemos, propriamente dita, ali no período glacial em que o humano ficou muito tempo recolhido nas cavernas. Se foi ou não foi, eu não sei, né? É uma teoria. Mas há, pelo menos, informações que circulam de que em países um pouco mais frios, em que há menor incidência solar, há índices maiores de suicídio, ou pelo menos de doenças mentais. Essa é a depressão sazonal. A depressão sazonal, você vai ter sim o componente climático com grande influência sobre as estruturas psíquicas. Agora, isso é um dos fatores, que, por exemplo, nós aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, temos uma preponderância de sol muito grande. E os nossos índices de depressão são altíssimos. Então, claro, haver pouco sol influencia, sim, mas muito sol não vai ser a solução. Não é a cura, não é determinante, né? É um dos fatores. Doença misteriosa, né? Muito. Bastante. Falando sobre essa questão dos fatores que influenciam na depressão, como é que fica na sua leitura a questão da dinâmica de trabalho que a gente tem hoje, né? Geralmente muito vinculada ao excesso? Eu ia fazer essa pergunta. Aí? Em relação à depressão. Eu vou aproveitar e falar de uma categoria a qual eu pertenço, também sou professor há 45 anos, e que é tema do meu último livro, Saúde Emocional do Professor, que é a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Ela é, em português, chamada síndrome do esgotamento físico e psíquico. É uma doença na qual a depressão, que é uma doença rasa quarteirão, ela é um dos componentes. Você imagina. Quais são as categorias mais atingidas por burnout? Primeiro, estou falando de estatísticas mundiais. Em primeiro lugar, eu vou ter educadores. O Augusto Cury diz que nunca foi tão difícil ser professor na história da humanidade. Ser professor hoje é um ato de heroísmo. Então eu teria educadores, profissionais da área da saúde e profissionais da área de segurança. Por que burnout? Burn é queimar, e a partícula out vai dar uma ideia de intensificação. Então, são profissionais cuja rotina de trabalho vai levar a uma exaustão física e psíquica. Alguns professores aqui de Niterói vão entender muito bem do que eu estou falando. Então, sim, o século XXI nos vendeu uma ideia e nos entregou outra. Nos disseram no final do século XX que o surgimento dos computadores faria com que nós trabalhássemos menos. E nós fomos ingênuos em acreditar. Hoje em dia nós saímos da empresa e levamos a empresa no bolso. A empresa dorme ao seu lado. Por exemplo, há pessoas que perguntam assim: por que você não respondeu o meu e-mail? Ela mandou o e-mail no sábado. E o cidadão só voltou ao escritório na segunda. E ela quer que o e-mail dela seja respondido. Então nós estamos trabalhando cada vez mais. Trabalho, sim, é uma das causas. Bom, eu vou fazer aqui um comentário puxando para o meu lado, né, que é a drogadição. E muitas das vezes acontece de um usuário de drogas, por conta decorrente do uso, apresentar alguns sinais e sintomas que parecem depressão. Sim. E aí eu queria que você falasse da importância de uma boa avaliação, porque um exemplo, um usuário de maconha, ele tende a ficar mais na dele, ficar mais quieto, muitas das vezes parece entristecido. A maconha é depressiva, né? Sim, e aí as pessoas podem achar, muitas das vezes os pais que não sabem desse uso, acho que meu filho está depressivo. A importância dessa avaliação, de entender
como que isso se dá? Ah, a sua pergunta é muito pertinente. Eu lembro que depressão é um dos caminhos mais frequentes pelo qual se chega às drogas. Sim. Em busca de quê? Em busca de alívio. Eu tenho pacientes, tenho recebido nos últimos meses pacientes jovens que se automutilam, se cortam. Por que eles se cortam? Porque buscam um alívio imediato. A mente tende a trazer para a concretude aquilo que está abstrato, ou seja, é muito mais simples dar conta de uma dor concreta, fisiológica, do que de uma dor psíquica, diáfana, indefinida. E a droga vai cumprir este papel, ou seja, eu tenho um cidadão que sofre, frequentemente ele não entende o que está sofrendo, porque ele está sofrendo, e eu aproveito para lembrar que a depressão pode surgir sem causa aparente. E quando isso acontece, é o inferno de Dante Alighieri. Sabe? Imagina aquela pessoa jovem, bem-sucedida, um bom padrão de vida, tudo funcionando muito bem, e de repente, do nada, ela começa a entristecer, perder a libido, perder a vitalidade, perder o interesse na vida. Quando isso acontece, frequentemente ela busca alívio em substâncias que não deveria chegar nem perto, como, por exemplo, álcool é depressivo, tabaco, cigarro, idem, maconha, idem. Quando ele faz essa associação, vai gerar mais depressão. Eu diria que esse binômio dependência química, quer dizer, uso de drogas, né, o uso ou abuso e depressão, há uma íntima ligação. É importante observar se não há, por exemplo, comorbidades, que é doenças associadas à dependência química junto da depressão. Aí quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha? Quem estiver assistindo, quiser mandar mais perguntas, tirar dúvidas, tecer algum comentário, fica à vontade que a gente tenta passar aqui para o Lenilson. Em relação a essa questão das drogas, mas outras doenças também que existem por aí, a ansiedade que você já falou que é outra face da depressão, é um dos pelo menos na minha experiência, é o que mais traz pessoas a procurar ajuda, pelo menos para mim. Ansiedade? Não tenha dúvida. Mas essa ansiedade também pode ter ali, como você já sinalizou, uma depressão escamoteada. Eu sempre desconfio. Principalmente naquele cidadão que, por alguma razão social, precisa ocultar a sua depressão, frequentemente homens. Ele se recusa a entender que alguma coisa está errada com ele e ele tende a buscar uma solução pelos seus próprios meios. E os resultados frequentemente são desastrosos, levando inclusive ao suicídio. Então, se você quer prevenir, por exemplo, o uso de drogas, prevenir o suicídio, tratar precocemente uma depressão é uma bela de uma estratégia. Eu vi nos Estados Unidos recentemente ônibus circulando com o bus door com informações sobre como enfrentar a depressão. A gente precisa fazer isso no Brasil. A política pública para a depressão tem sido eficiente? Não tem sido não. Isso não é peculiaridade do Brasil não. De uma maneira geral no mundo, isso vem mudando muito, né? De uma maneira geral no mundo não é eficiente. Com algumas exceções brilhantes, por exemplo, a Inglaterra é um exemplo. A família real está fortemente, a parte ala jovem, né? Está fortemente empenhada em campanhas pela saúde mental. Lembro a vocês, este século é o século das doenças mentais. Nós estamos vivendo mais, mas as doenças mentais estão ceifando muitos anos de vida. A depressão já é a doença número 1 em termos de incapacitação humana no planeta. Se eu somar o número de pessoas que morrem de câncer, AIDS, violência urbana e guerras, a depressão mata mais. Mas qual é a dificuldade? Ela não vai aparecer lá na certidão de óbito, causa morte e depressão. Mas vai aparecer, por exemplo, no caso dos bipolares. O que matou Cazuza? O que matou Cassaelli? Overdose. Mas por que aquela overdose? Um quadro depressivo fortíssimo e ela foi buscar consolo, foi buscar uma saída nas substâncias. Então a origem, a raiz do que matou Cassaelli, do que matou Cazuza, do que matou Robin Williams,
É um quadro depressivo, sim. E muitas pessoas não reconhecem a sua depressão, né? Ou não conhecem. É verdade. É algo... ganha outros nomes mais aceitáveis, ou pelo menos menos impactantes. Principalmente se for uma distimia, que é aquela depressão basilar que não derruba o cidadão, mas não vai embora nunca. Ela está sempre ali. Está sempre ali, pairando. Sabe aquele cidadão que está sempre de mal com a vida, de mau humor, sempre... Sabe, saltando... O famoso resmungão, né? Exatamente. Eu suspeitaria de uma distimia. Importante você conversar com essa pessoa, porque o olhar pode salvar uma vida. Muito bom. A gente está caminhando para o final, né? O tempo passou rápido aqui. A Tereza Cristina está fazendo um comentário aqui. A vontade de morrer é muito forte. Todos dizem que sou feliz, mas à noite eu vivo a minha realidade. Eu acho que ela está fazendo um depoimento aqui de uma... Qual é a cidade dessa moça? Tereza, se você for de Niterói, eu acho que o Lenilson pode te ajudar. Reunião do GAP, última quinta-feira do mês. Ela é de São Gonçalo. Dá para vir. Vizinha. Venha, Tereza. Grupo de apoio à pessoa com depressão, a Associação Médica Fluminense, última quinta-feira do mês, às 19 horas. Basta estar lá. Entre na minha página, lenilsonferreira.com. Lá há 2 testes logo de cara. O teste depressão e o teste ansiedade. www.lenilsonferreira.com. Você vai responder o teste de depressão, você vai responder o teste de ansiedade. A minha equipe vai tabular os resultados e vai mandar para você. Não é um diagnóstico, é um parâmetro, é só uma referência. Sim. É um dado para você levar em conta. Eu acho que serve também para a Aline Lousado, que colocou aqui para gente que está nesse estado. Entra lá, Aline, faça o teste de depressão lá na minha página. E tem muitas pessoas, às vezes, que argumentam em relação a uma pessoa que está no quadro de depressão e falam, mas a pessoa tem tudo. Isso é muito comum, né? É muito associado também a recursos, às vezes, né? Algo material. Tem tudo materialmente. Isso. Aí você imagina a seguinte cena. O cidadão tem pancreatite. Uma doença avassaladora no pâncreas. E ele está lá na cama sofrendo. E você diz para ele assim, poxa, mas você mora numa cobertura na Praia de Caraí, vai ficar aí sofrendo? Imagine a segunda cena. Alguém que acabou de ser atropelado aqui na Roberto Silveira, está com a perna toda esfacelada, e alguém fala, deixa isso para lá. Se você pensar positivo, você vai melhorar. Se pensar positivo também é complicado. Você tem o carrão do ano, mora de frente para a praia. Você levou um tiro na perna, mas pô, você tem... A bala já saiu. Esquente a cabeça. Ou seja, por que fazemos isso? Fazemos isso com as doenças que não são da ordem da fisiologia. Nós tendemos a fazer isso com as doenças mentais, as doenças da mente. Em parte, é um mecanismo de defesa. Freud vai explicar isso muito bem. O clássico mecanismo da negação. Se eu nego a coisa, eu mato a coisa. Se a coisa está morta, eu não a temo. O pior cego é o que não quer ver, né? Nessa linha. Bom, a gente aqui, pelo menos para mim, não chegou mais perguntas. Eu acho que as pessoas, a gente conseguiu abranger bastante aí o leque de dúvidas. Eu acho que deu para tirar bastante dúvida do pessoal. Voltamos a convidar que curtam a página psicanalista Lenilson Ferreira, que entrem no site lenilsonferreira.com, não é isso? lenilsonferreira.com. E venham ao GAP, né? GAP, última quinta-feira do mês, 19 horas, Associação Médica aqui em Caraí. Esse mês vai ser dia 29. Dia 29, deixa eu ver a minha cola aqui. Isso, 29 de junho, quinta-feira, 19 horas. Toda a última quinta-feira do mês a gente está lá. Quero aproveitar para agradecer ao Dr. Benito Petralha, presidente da Associação Médica, que é o nosso anfitrião, que cede o espaço que tem tanto beneficiado a população de Niterói e das cidades vizinhas, né? Bom, em nome da Motiva, a gente gostaria de agradecer imensamente ao Lenilson por ter recebido esse convite, ter nos recebido muito bem aqui em seu consultório. E logo depois esse vídeo vai estar no YouTube, para quem não pôde ver desde o início. Lá no YouTube vai poder assistir com calma, seja hoje ou outro dia, ou na nossa página no Facebook, Motiva Consultoria para Psicólogos, também achado ali por Motiva Psi. E eu sou o Bruno Barcelos. Eu sou o Rafael Ferreira. E a gente agradece muito essa oportunidade de esclarecer e aproximar a psicologia, a psicanálise das pessoas. Obrigado aos jovens
psicólogos, brilhantes psicólogos Bruno e Rafael. Eu espero ver vocês em breve. Opa, nos veremos. Tchau. Tchau, gente. O que foi?